Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, com o som sereno dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma boa música. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do incessante movimento do cotidiano, de ruídos, lutas, alegrias, cansaços e desalentos, a sua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a sua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer no caminho para a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deu, pelo meu trabalho e, sobretudo, por sua presença em minha vida. Acalme meu passo, Senhor. Amém. Olá, meu amado. Olá, minha amada. Que honra estarmos juntos para o nosso Café com Bíblia. A gente sempre tem um tempinho para tomar um café, não tem? Então que a gente aproveite também desse tempinho para a gente falar com Deus. Porque muitas vezes as pessoas ficam perguntando: qual o melhor horário para eu orar? Qual o melhor horário para eu meditar? Qual o melhor horário para eu falar com Deus? Não existe melhor horário. O melhor horário é sempre, é toda hora, todo momento. Eu costumo dizer muito aqui na Catedral Anglicana de São Paulo para as pessoas o seguinte: não diga que você não tem tempo para uma oração e para uma meditação, porque isso não é verdade. Você não está enganando a Deus, você está enganando a você. Você pode colaborar muito com os seus neurotransmissores, que é o nosso programa de hoje. A força da oração, da meditação em nossas vidas, não só em conformidade com os ensinamentos da Sagrada Escritura, mas até com o que a medicina tem de mais moderno para provar para a gente. Então o que eu digo aqui na Catedral Anglicana para as pessoas? Você não faz sua maquiagem todo dia de manhã? Você não faz sua barba? Você não se arruma para sair? Pronto. Esse é um horário bom, legal e bacana para você poder falar com Deus, conversar com Deus, conectar-se com Deus. Todos nós, seres humanos, temos os nossos neurotransmissores. São eles que comandam o nosso corpo, a nossa vida. Vocês já observaram que a Bíblia só fala em coração? A Bíblia cita mais de 500 vezes a palavra coração. Você não vai encontrar em momento nenhum na Sagrada Escritura falar de razão, de emoções. Por quê? Porque quando eu me deparo com uma emoção, seja ela negativa ou positiva, o que ocorre? Ocorre que meu coração dispara. Então, na época que a Sagrada Escritura foi escrita, nós não tínhamos conhecimento que era o cérebro que dominava. Então, por exemplo, eu olhava assim para uma moça bonita, para um rapaz bonito, e meu coração dispara. Por quê? Porque o sangue corre veloz. Eu levo um susto, eu tenho uma notícia muito triste, meu coração dispara. Por isso que a Bíblia fala muito, meu coração. Por isso que o coração, o símbolo do coração, virou o símbolo do amor,
virou o símbolo do eu amo meu Deus, eu amo Jesus. Nos dias de hoje, o que é que a gente aprende? A gente aprende que os neurotransmissores são eles que mandam, não é, as informações para o nosso corpo. Olha que interessante. Todo animal, observe isso, todo animal, seja ele qual for e de qualquer tamanho, quando ele é atacado, quando ele está encurralado, ele só tem duas possibilidades. Ou ele ataca, ou ele foge. Observe isso. E a gente? A gente não quer atacar, às vezes, um filho, a gente não quer atacar o chefe, porque você vai ser demitido. Você não pode ou não deve atacar um subordinado, porque também hoje qualquer coisa é assédio. Aí como é que fica? Os neurotransmissores já mandaram a mensagem. Olha, ataca ou defende, ou sai fora. Aí você fica ali. Aí isso te faz mal. Aí você tem AVC, você tem infarto, sua pressão vai lá em cima e você não vive bem. Então o que a gente tem aprendido e o que a ciência tem nos ensinado? A utilizar da nossa mente para a gente poder viver bem, trazer paz para as nossas vidas e para as vidas daqueles que convivem com a gente. Se você observar, e hoje é fácil, você não precisa nem ter uma Bíblia de papel, não precisa. Você vai lá no Google e procura Milagres de Jesus. Nenhum deles, Jesus foi atrás da pessoa. Todas as pessoas vieram atrás de Jesus. E o que é importante? Todas elas pediram, agiram. Porque uma coisa muito importante na nossa vida é a atitude. Observe bem. Muitas vezes a gente diz assim, nossa, o fulano é doutor, é formado, tem faculdade e é um ignorante, é um cavalo. Já observaram? A gente não fala isso às vezes? Por quê? Porque o mais importante na nossa vida não é o meu diploma, não é a minha faculdade. Isso é importante, mas não é o mais. O mais importante são as atitudes. Por isso que em vários versículos bíblicos, sabiamente, a Sagrada Escritura está lá ensinando. Eu prefiro comer um pedaço de pão seco na paz do que um banquete na desgraça, na briga. Querem um exemplo fácil que corrobora com o que a ciência está dizendo e com o que a Sagrada Escritura nos ensina? Olha que coisa simples. Você imagina assim, ó. A pessoa que você ama, que diz amar você, ela tem um grande trabalho, cercada por grandes funcionários. E é o dia do seu aniversário, ou o dia do aniversário de casamento. Aí o que ela faz? Ela vai lá, chama a secretária ou o secretário e fala, hoje é aniversário de quem eu amo. Por favor, entra no Google aí, compra umas flores e manda entregar. E chega na sua casa, um lindo ramalhete. Mas a pessoa nem falou com você naquele dia, nem conversou com você, nem telefonou para você. Aí tem um outro amor, uma outra situação, em que a pessoa que ama você não está trabalhando, está desempregada. E ela passando pela rua vê uma roseira, aí olha para um lado, olha para o outro, estica o braço pela cerca daquela casa, arranca uma rosa, fura o dedo, se machuca, mas vai andando e tira todos os espinhos. Aí chega em casa e diz assim, meu amor, eu amo tanto você, queria te dar uns ramalhetes lindos de flores, mas não tenho condições. Mas o que eu tenho aqui eu te dou com amor e com carinho. Aí eu lhe pergunto, qual o melhor dos presentes? Por isso que, sabiamente, a Sagrada Escritura diz, eu prefiro comer na soleira da porta, mas com Deus na minha vida, do que ter um banquete sem felicidade, sem bênção e sem paz. É isso que todos os estudos científicos nos mostram hoje. Mas eu quero dar uma pausazinha e trazer uma meditação para você
enquanto eu tomo o nosso cafezinho aqui com esse Deus, para dizer para você, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, veja que ensinamento fantástico. Jesus estava caminhando sobre as águas, aí o Pedro olhou para ele e falou, Senhor, deixa eu me encontrar com o Senhor. Quantas vezes muitos de nós não falamos isso? Senhor, deixa eu me encontrar com o Senhor. Aí Jesus falou, venha. Aí Pedro foi. Só que, igual a Pedro, muitas vezes a gente duvida do que Deus pode fazer na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa vida de trabalho, na nossa vida social. Aí o que aconteceu? Pedro olhou para baixo, aí afundou. O que Jesus fez? Deu a mão para ele. Aí Pedro segurou na mão dele. Aí Jesus tirou Pedro do fundo. Então quero dizer para você, eu não sei como é que está a sua vida. Deus sabe. Eu não sei o que está afogando a sua vida. Eu não sei o que está tirando a sua felicidade. Mas uma coisa eu sei, uma certeza eu sei. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, porque ela te sustentará. Não tema, segue adiante, não olha para trás. Lucas, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te esquecerá. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai.
Meu amado e minha amada, esse vírus, ele atacou o mundo inteiro. Não há um país rico ou pobre. Não há um continente que não esteja sofrendo por causa desse vírus. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Talvez seja a maior lição que nós estejamos tirando. Outra lição que a gente tira, que eu sei que ela pode não agradar a muitos líderes religiosos, mas contra fatos não há argumentos. É que nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum CNPJ de igreja, nenhum líder religioso conseguiu curar o coronavírus. Você sabe de onde está vindo a cura? Da ciência. E você sabia que os grandes e maiores cientistas, ou eles são ateus, ou seja, não creem em Deus, ou agnósticos. Até acreditam que há um ser superior, mas que não está presente em nenhuma das religiões existentes. Conclusão? Deus se manifesta do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Não somos nós que vamos dizer para Deus como é que Ele vai agir. Não somos nós. Então Ele pode agir fora da igreja, fora dos púlpitos, fora dos grandes líderes religiosos. Ele é o Senhor de tudo. É Ele quem comanda. Veja bem, o que as pesquisas científicas nos trazem, nos dizem, para a gente amarrar bem esse nosso café com Deus de hoje. Colocando eletrodos nas cabeças de pessoas, assim, ó, e fazendo testes. O que os cientistas fizeram? Eles fizeram o seguinte: colocavam orações, colocavam músicas, meditações, e iam sentindo o batimento cardíaco, a pulsação, o sangue que corre. Sabe o que a ciência descobriu? Que quando eu oro, quando eu rezo, quando eu medito, sabe o que acontece? Eu sinto paz. A minha pressão fica regulada, o meu cérebro funciona maravilhosamente. Quem conhece um pouco a Sagrada Escritura sabe. Todas as vezes que Jesus ia fazer algo, ele se retirava. Ele ia para uma montanha, ele ia para a praia, ele subia no barco, não é verdade? Por quê? A gente precisa de bênção, a gente precisa de tranquilidade, a gente precisa parar um pouco e permitir que Deus possa agir em nossas vidas. Agora, quando eu meditar, quando eu rezar, quando eu orar, eu devo parar de tomar remédio? Não. Eu devo parar de fazer um tratamento? Não. Nem psicológico, nem psiquiátrico, nem quimioterápico, nem de ansiedade, de angústia. Faça a sua parte, que Deus vai ajudar você. Lembra que eu disse do vírus que atacou o mundo inteiro? Como é que Deus vai se tornar presente? Através da vacina. Então creia em Deus e faça a sua parte. Agora vejam outra mensagem de Deus fantástica. Ao fazerem os testes, óbvio, os cientistas fizeram com todos os tipos de pessoas, com ou sem fé, e de todas as religiões. E eles observaram que uma oração foi a que mais acalmou o ser humano. Olha que interessante. E essa oração, quando eu estava lendo o texto, eu falei, será que é o Pai Nosso? Será que é a Ave Maria? Será que é alguma outra oração de alguma igreja, alguma oração decorada? Mas aí eu continuei a ler o texto e eu vi. A pesquisa é científica. Ela não foi feita só com católicos, evangélicos, protestantes, espiritualistas. Ela foi feita com pessoas, até sem crença, de crenças que a gente nem conhece, de religiões que a gente nunca nem ouviu falar. E essa oração, que foi a campeã para acalmar, essa oração, ela é comum ao cristão, ao judeu e ao muçulmano, que são as três maiores religiões monoteístas do mundo. E essas três religiões, elas têm em comum o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
E essa oração é que mais acalma o ser humano. Eu quero oferecer para você, se você me permitir. Quando eu começar a fazer a oração, você vai dizer, eu já conheço. Mas você sabia aquela oração que no mundo inteiro e diante de todas as pesquisas traz mais bênção e paz para a pessoa? E mais, você sabia que ela foi escrita por um pastor de ovelhas? Ela não foi escrita por um pastor, não foi escrita por um padre, por um rabino, por um sheik, não. Um pastor de ovelhas. E ela diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não recearia mal algum, porque Tu és comigo. Teu cajado, Teu bordão me conforta. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Ungiste com óleo minha cabeça. Meu cálice está transbordando. Só a bondade, só a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Viram que oração bonita? Viu como é gostoso a gente ter esse Deus na nossa vida? Um Deus que não tem placa, um Deus que não tem CNPJ, um Deus que não coloca culpa, um Deus que não faz com que eu me sinta menor do que ninguém, um Deus que diz para mim, eu amo você, eu aceito você. Lá nos primórdios está escrito assim, antes que você existisse, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu amei você, eu desejei você, eu quis você para mim. Ou seja, Deus sabia, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, Ele sabia qual seria o meu gênero, sabia. Ele sabia qual seria a minha cor, sabia. Ele sabia qual seria meu peso, minha altura, sabia. Ele sabia qual seria a minha religião, sabia. Ou até a minha falta de religião ou de fé, sabia. E mesmo assim Ele me amou, me desejou e permitiu que eu nascesse, sim. Mesmo assim. Mesmo que alguma igreja te rejeite. Mesmo que alguém te rejeite. Ou como está lá na palavra. Mesmo que, por mais difícil que seja, sua mãe te rejeite. Eu, Senhor Deus, jamais rejeitarei você. Por isso, meu amado e minha amada, você toma seu café da manhã todo dia. Você toma o cafezinho da tarde. Você toma o cafezinho da noite. Então eu gostaria muito que a partir de agora, quando você fosse tomar o seu café, você falasse, eu estou tomando meu café também com Deus. Meus familiares podem estar do lado, eu posso estar tomando esse café numa padaria, eu posso estar até pensando que eu estou tomando café sozinho, mas a partir de hoje, nunca mais eu vou tomar um café sozinho, porque eu vou estar sempre tomando o meu café com Deus. E aí você vai melhorar como pessoa. Melhorando como pessoa, melhora você no trabalho, melhora você no relacionamento com os amigos, melhora você com você mesmo e melhora você com a sua família. Neste nosso café com Deus, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Lembre-se sempre, se eu quiser, se eu desejar, eu posso, eu tenho condições de utilizar o maior presente que Deus me deu. Os meus neurotransmissores, que vão mandar para todo o meu organismo. Só coisa boa, só bênção, só paz, só proteção, só amor, só carinho, nada de culpa, nada de peso. Que Deus abençoe a você e a sua família. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olá, meu amado, olá, minha amada. Uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, que eu não cause terror para as pessoas, que eu não traga aquele Deus terrível. Não. Mas eu tenho 42 anos de ministério, também não vou mentir para as pessoas. Nunca fiz tanto funeral, tanto enterro, de crianças que tiraram a vida. Nunca vi tanta criança, tanto jovem, tanto adolescente, com ansiedade, com angústia, com tristeza, com depressão. Os grandes estudos norte-americanos da psique da criança, da psicologia infantil, da pedagogia infantil, está pedindo, pai, mãe, desliga um pouquinho o celular, desliga um pouquinho o computador, conta a história para o seu filho, fala de Deus para o seu filho, mas não é para botar o livro na mão da criança e ficar com o WhatsApp, não. Você vai desligar para o seu filho sentir a sua pele, sentir o seu cheiro, sentir que você verdadeiramente está fazendo as coisas com amor, com carinho. Olha que linda essa Bíblia do bebê. Conta as histórias para sua criança. Falando em contar história, tem aqui, ó, conta para mim, tem o livrinho azul, o livrinho rosa. Conta a historinha para sua criança, fala de Deus, traga Deus para os dias de hoje. Aí aqui vai dizer, Jesus falando, eu sou o bom pastor quer que você tenha uma vida boa, proteger você do lobo. Mas tem lobo onde? Na minha escola, na minha casa? Claro que tem. Tem predadores, tem pedófilos, tem quem quer levar seu filho para o mundo das drogas. Nós temos aqui a Biblinha, os primeiros passos com Jesus, também em azulzinho, em rosa. A criancinha pega a Biblinha e fala, vovó, conta uma historinha para mim. Dinda, conta uma historinha. Dindo, meu tio, meu irmãozinho, minha mãe, meu pai, fala das coisas de Deus, traga Deus para a sua família. E esse aqui é uma coleçãozinha, são 4 livrinhos maravilhosos que a criança vai colorir e vai descobrir e vai trazer a presença de Deus. Por exemplo, ela vai com calma, sem pressa, mamãe, deixa eu encontrar Jesus. Olha Jesus aí, minha filha. Olha Jesus, meu filho. Olha o milagre que ele está fazendo quando ele se encontra, né, com Pedro e faz o milagre da grande festa. Olha o Pedro aparecendo, olha o outro apóstolo aparecendo. Então, tenha paciência, tenha tranquilidade, fale de Deus para o seu filho, traga Deus para o seu filho. É só ir aí no site da Sociedade Bíblica do Brasil, ver como você pode adquirir esse material e trazer didática, pedagógica e psicologicamente, de uma forma tranquila, amorosa e carinhosa, a presença de Deus para seus filhos, para a sua família. Amém.